Muito boa tarde, espectadores e web espectadores do programa Opinião em Debate, que da Infinity TV, hoje dia 25 de outubro, terça-feira, 16 horas e 11 minutos, um pouquinho atrasados aqui devido a alguns problemas técnicos com os nossos microfones, mas já estamos aqui para comentar alguns fatos, não muitos, já adianto para vocês, de ontem da Câmara Municipal de Serra Negra e também alguns pontos políticos aqui que a gente vai começar a conversar. Ao meu lado, Carlos Alberto Salomão, Chicão. Muito boa tarde, Chicão. Como vai você? Boa tarde, Roger. Boa tarde aos nossos web espectadores. Começando mais um programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. E todas as terças, né, como bem falou aí o Roger, tratar dos assuntos políticos da nossa Serra Negra, né? E como o Roger também adiantou, nada de muito espetacular ou alguma coisa espetacular que não ocorreu, pode-se colocar assim, né? Eu acho melhor a gente começar a falar de videogame, filme na TV, TV a cabo. Mas eu falar de videogame é todo desatualizado, Roger. Mas porque eu vou falar para você, ir para a Câmara toda segunda-feira está ficando cada dia mais difícil, porque a gente que está lá, que vê como as coisas acontecem, a gente tem alguns conhecimentos dos bastidores, vê que é uma grande orquestra que acontece ali e nem sempre o cidadão sai beneficiado das decisões que toma ali dentro daquela casa de leis. Ao longo do programa eu vou tentar falar um pouco sobre o que aconteceu lá. Mas antes de a gente comentar da Câmara, Chicão, eu quero fazer um comentário sobre o Ricardo Zar Júnior, um dos deputados mais bem votados aqui da nossa região, aqui de Serra Negra, né? Na sexta-feira à noite veio a notícia que ele deixou o PV e foi para o PSD, o partido mais novo aí, fundado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. E isso gerou uma série de conversas, uma série de interpretações dentro da política aqui de Serra Negra, já que a campanha dele foi eleito pelo PV, o PV daqui de Serra Negra cresceu muito, talvez não, certeza que graças também a essa adesão do Ricardo Zar Júnior, e ele foi para o PSD. Muitas coisas foram faladas, muita gente que não tem certeza foi falando do que aconteceu, o porquê ele deixou o PV para o PSD. E eu estou com uma notícia aqui, ele me ligou na sexta-feira à noite, pouco depois dele ter ligado para o tio dele, o Bob Zar. Conversei um pouco com ele me falou um pouco sobre os motivos, foi bem rápido. E aqui também eu estou com uma matéria do Estadão, né, que é um dos maiores jornais aqui. Eu esqueci de ligar o TriCaster aqui, eu vou ligar para vocês verem. E eu vou ler a notícia para vocês. E aí depois a gente vai comentar sobre isso. Pronto, já está aqui. O Chicão vai jogar aí na tela. Como vocês podem ver, Ricardo Zar sai do PV e vai para o PSD. Essa matéria é da CD Silva, tá? É uma jornalista correspondente, frila do Estadão, e ela manja muito de política, de texto. É uma das pessoas que tem as maiores fontes dentro de Brasília. Então é um texto com bastante propriedade. Não é boato, aqui são palavras dele. Ricardo Zar Júnior sai do PV e vai para o PSD. Aí abre aspas, palavras dele. Partido tem bandeira bonita, mas é podre. Essas foram palavras do Ricardo Zar Júnior, tá? Vou ler aqui para vocês, é curta matéria, dá para ler tranquilo. O deputado federal Ricardo Zar Júnior, eleito pelo PV de São Paulo, acertou na sexta-feira 21 sua filiação ao PSD em telefonema ao prefeito Gilberto Kassab. Zar criticou a direção do presidente do PV, José Luiz Pena. O prefeito tem uma bandeira bonita, o partido tem uma bandeira bonita, mas nasceu para ser pequeno e fazer negociatas, considerou. Segundo o deputado, a direção do PV força potenciais candidatos a prefeituras no interior a desistirem das campanhas em troca de cargos. Palavras dele também. Um partido tem que ter projeto eleitoral para crescer, reclamou Zar. Ele diz ter conversado com vários membros do PSD antes de tomar a decisão, incluindo outros oriundos do PV.
pretendia disputar as prévias dos Verdes para a prefeitura, mas, graças às orientações de Pena, afirma que o PV não vai lançar candidato na capital em 2012, com certeza. A decisão foi tomada na última hora. Se demorasse muito para anunciar a mudança ou escolhesse outro partido que não o PSD, Izar poderia perder o mandato. Mas a legislação atual não pune quem se muda para uma legenda nova. Ricardo Izar teve 87 mil votos em 2010. Ele ficou com a posição 61 das 70 vagas. Seu hoje rival, Pena, teve cerca de 9 mil votos a menos. Então, meus amigos, vocês podem ver que o Ricardo Izar Júnior foi um potencial candidato que conseguiu se eleger, claro, porque o nome do pai, que tem uma grande história política no Brasil, mas a gente sabe que quem manda no PV é José Luiz Pena, e eles têm um entreveiro desde a época da campanha. Isso não é de hoje, tá? Isso eu já adianto para vocês. E eu acho muito importante dois aspectos aqui desse texto. Um, que ele diz que o PV é um partido que tem uma bandeira bonita na questão ambiental, coisa e tal, mas nasceu para ser pequeno e fazer negociatas. Eu não sei se vocês viram ontem o programa CQC da Band, e foi justamente isso que um dos repórteres lá pegou um deputado do PV e meio que alfinetou nesse assunto. Eu já disse aqui, eu gosto muito também do PV, tenho um respeito muito grande pelo PV, não só aqui em Serra Negra. Eu acho que aflorou isso muito mais na época que a Marina Silva foi a candidata à presidência pelo PV, mas o PV a gente sabe que é mais ou menos isso que ele disse aqui mesmo e o que está sendo ventilado aí nas notícias políticas a nível nacional. Desde que a Marina saiu, aí ficou na mão mesmo do José Luiz Pena, que é famoso por essas famosas negociatas. Chicão, eu queria um comentário seu em relação a essa notícia, quem ganha, quem perde com o deputado Ricardo Izar Júnior saindo do PV e indo para o PSD. É claro que quem perde é o PV, né, que perdeu aí um deputado eleito pela legenda, um deputado que tem o respeito, eu acho que da maioria dos seus pares lá na Assembleia, porque no Congresso Nacional, melhor dizendo, porque tem, como se diz, o respaldo e a garantia, né, e os ensinamentos, pode-se colocar assim, que o seu pai deixou, né, tanto é que ele me parece que vice-presidente da Comissão de Ética, cargo que ele herdou do próprio pai. Então, eu acho que o PV perde muito, e eu acho que, como se diz, essa informação que ele deu, ou da maneira como ele saiu, da maneira como ele passou para a imprensa, né, acho que compromete bastante aí na esfera nacional a figura do partido, né? Aí no caso pode-se dizer até do seu, hoje, pessoa que comanda aí o Pena, que é o grande aí dono, pode-se dizer assim, do PV, falando a esfera nacional. Para a Marina ter saído, né, como você colocou, eu acho que é um agravante muito forte. E foi mais ou menos com essa justificativa também. Exatamente. Que ela saiu, que fica importante ressaltar isso. Quem se lembra, buscar um pouquinho as notícias, ao discurso que ela fez quando saiu, foi mais ou menos nessa direção. Aquilo que a gente fala às vezes, né? O partido tem que se ater à sua ideologia, tem que se ater aos seus projetos, que é coisa principal de um partido político. E no caso aí do PV, se é para trocar cargo, como aí falou o Ricardinho Izar, se é para fazer negociata, principalmente em cidades pequenas, há de se bastante lamentar aí esse fato. Como a gente falou, seu pai tem uma história bonita dentro da política, o seu pai sempre pregou aí pela ética, pela correção nos seus atos, e o Ricardinho não poderia ser diferente, né? A gente conhece também a história aqui da família em Serra Negra, do seu tio aí, do Bob. A gente realmente há de se lamentar profundamente se as diretrizes do partido são determinadas aí pelo Pena, que realmente não condiz com a bandeira que o PV levanta, que é o Partido Verde, que é a proteção aí do meio ambiente e da natureza, que eu acho que é o mais importante para todos nós, inclusive para a nossa sobrevivência e para a nossa existência, né? Se é meramente ilustrativa essa bandeira do PV, é realmente de se lamentar. E como você falou com bastante propriedade, na época que a Marina Silva deixou o partido, a mesma alegação, né? E me parece que o Ricardinho também sofreu aí
uma forte pressão por parte das pessoas que comandam hoje o PV aí na esfera nacional, eu volto a frisar, e ele não suportou aí, como a gente sabe da sua idoneidade, não suportou e foi para o partido do Kassab, onde ele tem uma amizade, onde ali ele se sentiu amparado, inclusive pela legislação, para não perder a cadeira. Então, sem dúvida alguma, o PV perde muito e começa a desmoronar toda aquela estrutura que o PV sempre pegou aí e culminou com uma belíssima campanha que a Marina Silva fez aí nas últimas eleições presidenciais e que ela própria deixou o partido por não concordar aí com essas diretrizes, pode-se colocar assim, ou acordos, ou conchavos, ou como queiram na negociata para cargos, né, que é se lamentar profundamente aquele tipo de politicagem que a gente falou aqui, que a gente, inclusive, né, por ironia, até o próprio Júnior Dalário falou aqui no programa muitas vezes que não é a maneira correta de se fazer a politicagem, sim a política, coisa que, pelo jeito, o PV aí pregou e perde muito, sem dúvida alguma, na esfera nacional. Como o Ricardo Zar Júnior disse aqui em entrevista com a gente, o PV está deixando de ser uma terceira força política, digamos assim, para cair no ostracismo, já que é comandado por uma pessoa só, né? Se é da questão, como a gente fala aí, de um deputado, Roger, né? Um deputado federal, que, como você falou aí, teve a 61ª cadeira, né? Das 70 vagas. 70 vagas. O segundo deputado mais votado do partido. Do partido, é o que impulsiona o partido, que alavanca os votos do partido. Aquela conta que a gente fala aqui, né? Do coeficiente político, e não é diferente aí para as cadeiras na Assembleia, no Congresso Nacional, volto a dizer. Então, para você ver que o partido começa a perder essas pessoas de qualidade e que traz os votos para o partido, ficando o partido bastante enfraquecido, né? É aquilo que a gente fala, né? Se perde, a gente pode dar um exemplo aí do futebol, aqui no Palmeiras, perdeu o Kleber, por exemplo, perdeu a sua referência, perdeu o seu principal jogador, né? E perde outros elementos, como perdeu aí a Marina e agora o Ricardinho Zar, e deve desencadear, Roger, né? Se for apurado dessa maneira, se for conduzido dessa maneira aí pelo Pena, deve perder ainda mais deputados, mais filiados, porque ninguém tolera esse tipo de coisa, né? Ou alguns toleram, né? Mas outros não aceitam esse tipo de negociata aí para cargos. Não lamentar. Que nem você falou, alguns toleram, outros não. A gente sabe que a política se divide entre aqueles ideológicos que são minoria, e aqueles sim, que tem um olho grande para cargo, para esse tipo de coisa. Mas quando você tem uma base sólida, como é o caso do Ricardinho, que tem ali o exemplo do pai, que tem o exemplo do tio, que tem o exemplo das pessoas próximas aí, que fazem a política de uma maneira até respeitosa, podemos colocar assim, coisa difícil nos dias de hoje, né? A gente não cansa de falar aqui, veja o que acontece na nossa Serra Negra, né? A gente vai abordar mais à frente o assunto da Câmara Municipal de Serra Negra. E uma pessoa que tem essa base, que tem essa instrução, pode-se dizer assim, não aceitou, não quis participar aí dessas negociatas por cargo, sofreu pressão, teve um amparo, inclusive um amparo legal para sair do partido, porque foi fundado aí o PSD, onde vai ser o berço de muitos desses políticos que estão aí, como se diz, corrompidos ou tentando ser corrompidos pelo sistema que realmente é ingrato para as pessoas que ganharam os votos, né? Porque ali os mandatários querem realmente cargo, quer fazer trocas, o que há de se lamentar profundamente. Uma informação importante também é que o Ricardinho pretendia disputar as prévias dentro do Partido Verde para disputar a Prefeitura de São Paulo. Isso daí pouca gente sabe. Isso daí ele já tinha me confidenciado. Pode ser até o caminho para ele aí, né, Roger? Sim, mas a confirmação daquilo que vinha se ventilando, talvez o José Serra, né, iria para o PSD para angariar essa vaga aí, porque o partido, como o Kassab é o atual prefeito, vai ter certamente o candidato à sucessão municipal em São Paulo, né? O José Serra não foi para o partido, isso não se confirmou, permaneceu no PSDB, né? Dizem que o Geraldo Alckmin quer o Bruno Covas como candidato do partido aí para as próximas eleições municipais. E o que fazer com o José Serra, né? Não foi para o partido, vai brigar aí dentro do próprio PSDB para buscar essa candidatura. Pode ser uma via aí para o Ricardinho buscar essa candidatura, porque ele não perde a cadeira, né? Ali no Congresso Nacional, em buscar um cargo aí no Executivo. Ele pode retornar depois a ser um deputado aí, né? Pelo PSD agora. Por outro lado, meus amigos, tem a questão municipal aqui do Diretório Municipal, que trabalhou muito o Ricardinho nas eleições para deputado,
E a gente vai saber os desdobramentos, se ficou um mal-estar entre o próprio Bob, que coordena o PV, que coordenou a campanha do Ricardinho aqui, não só em Serra Negra, aqui na região, eu sei porque na época eu trabalhava com eles. E como é que você vê isso daí, Chicão? Será que vai criar um mal-estar entre os membros do PV aqui de Serra Negra? Eu não sei se a palavra é mal-estar, Roger. Eu acho que a palavra correta para ser colocada nesse instante é insegurança. Eu acho que a insegurança é que vai prevalecer aí dentro desses membros do partido local, porque você sabe, agora não se pode mexer mais, né? As cartas já estão no baralho, como foi colocado aqui também já diversas vezes nesse programa aqui no Opinião e Debate. Então, acho que o que vai causar aí é insegurança. Insegurança dos seus membros, insegurança das pessoas que estão administrando o partido, porque você sabe, o Bob é irmão do Ricardinho. Do Ricardo Izar, pai. Né? Ele é tio do Ricardinho. Então, aí se o Pena não gostou da atitude, né, do Ricardinho em sair do partido, ele não deve ter gostado, obviamente, mesmo pelas suas colocações, mesmo pela sua posição, pode-se colocar assim, na estratégia aí do partido, né, de lotear aí os cargos do deputado Ricardo Izar Júnior. Então, a insegurança vai parar até os momentos finais de se fechar aí as coligações. Eu acho que é isso que vai abalar, sem dúvida alguma, a estrutura do partido aqui em Serra Negra, e é preocupante realmente, porque a gente conhece as pessoas que lá estão, muitos amigos da gente estão lá, estavam trabalhando seriamente pelo partido, como você falou, o partido cresceu muito em Serra Negra, tem uma força de expressão, temos lá ex-prefeito, por exemplo, no caso do Sinésio Beguini, que estaria comprometida aí a sua legenda, estaria comprometida a sua condição, talvez, para ganhar algum cargo nas próximas eleições municipais. Então, o que vai pairar sobre o PV de Serra Negra nesse instante é justamente a insegurança que o Pena pode intervir aí a qualquer momento. A gente sabe que, já que ele não foi democrático com os cargos de um deputado eleito, Carpulho, eu sei que ele pode fazer com um diretório municipal aqui na cidade. Então, tem que ficar de olho, realmente, essa preocupação vai prevalecer aí pela oposição aí por muito tempo. É isso que dá desgosto na política, né? Eu já falei diversas vezes aqui que eu sou um grande admirador do PV, das ideias do PV, que podem ir por ralo abaixo por causa de questões dos caciques, né? Todo o trabalho, Roger, todo o trabalho elaborado, todo o trabalho planejado, toda aquela montagem do partido, dos seus filiados, da condição de coligar, buscar uma coligação ali. Agora, como eu falei, ficou a Deus dará. Ninguém sabe o que passa na cabeça aí do Pena e o que ele pode fazer com o partido em Serra Negra. É de se lamentar profundamente, como você falou, deixa a gente muito entristecido pelos mandos e desmandos que existem na política nacional. É uma bandalheira essa enormidade de partido. E como foi falado aí, não há projetos, né, de cunho do PV para poder prosseguir com isso aqui, pelo menos aqui em Serra Negra, já que a pessoa que instituiu, pode-se dizer assim, essa formação do PV em Serra Negra, agora não tem mais a confiança aí do Pena que comanda o partido em âmbito nacional. Segundo algumas informações que eu tive conversando aí com o pessoal envolvido no PV, com o próprio Bob, diz o Bob que esse fato não vai influenciar muito no trato com as pessoas do PV e com o partido que faz parte da base aliada de oposição, né? Mas a gente sabe que muda algumas coisas, e o nome que ganhou força com essa mudança de partido do Ricardinho, sem dúvida nenhuma, foi, eu acho que, a figura do ex-prefeito Paulo Scachetti, né? Cujo diretório do PSD aqui de Serra Negra é presidido pela sua esposa, Adriana, e que é um partido que já começou forte aqui, né, Chicão? Você vê como as coisas às vezes caminham por uma convergência, né, Roger? É isso que, às vezes, como você fala, de um lado a gente fica chateado pelo desmando aí do PV, no caso, né, essa dúvida que vai parar. Por outro lado, nós vamos ter a garantia do PSD, né? A gente vai ter a garantia porque lá está o ex-prefeito, né, entre aspas, o ex-prefeito Paulo Scachetti, que é do PSDB, partido forte também. Pegou o partido, né, colocou a sua esposa como presidente do PSDB, um partido novo que já nasce forte, segundo informações que
vinculam aí, né, nos bastidores da política de Serra Negra, ele tem uma grande afinidade com o Gilberto Kassab, né, estaria amparado nessa condição aí de ter essa confiança do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Em contrapartida, vem o Ricardinho Izar compor aí o partido do PSD, que também é uma força, que também é uma liderança, que também tem a confiança, né, do Paulo Staqueto, porque o Paulo Staqueto trabalhou com o seu pai aqui diversas vezes nas campanhas para deputado federal. Goza do prestígio com o prefeito Gilberto Kassab, né? Sem dúvida. Então, além de tudo, ainda, aí o Ricardinho Izar tem essa condição de ter esse prestígio e talvez sendo até o potencial candidato à prefeitura de São Paulo aí pelo partido do PSD. Então, aquelas coisas que houve um desentendimento, né? Uma coisa que não foi bem esclarecida, que não conseguiu se caminhar junto nas eleições municipais de 2008, começa a se definir por um outro lado aí. Agora, né, pela disposição dos partidos e como se diz, pelo entrosamento que há aí entre essas partes, pode-se dizer que o PSDB praticamente está andando junto agora com o ex-prefeito Paulo Staqueto, que comanda aí, né, o PSDB e tem a sua esposa como presidente do PSD. E uma coisa, Roger, que eu gostaria de deixar bem claro, eu fiz um comentário aí no blog do Lauro Correia, né, vai um abraço aqui para o Lauro Correia, que está sempre acompanhando o nosso programa, que o Paulinho deixou claro nas eleições para deputado federal que ele só não apoiou o Ricardinho Izar, né, nas últimas eleições aí para deputado, porque o Ricardinho foi para o PV, que foi o grupo justamente que não apoiou o Sidnei Ferraresso para a campanha de 2008 para prefeito. Então o Paulo Staqueto diversas vezes deixou isso claro, né, deixou claro que não apoiou o Ricardinho aí no candidato então do PV, porque o PV não apoiou o Sidnei Ferraresso, inclusive, né, ficou aí, como se diz, um pezinho aqui, um pezinho ali, no caso das eleições aí do Sidnei Ferraresso, que combinou com a vitória do Bimbo. Então o Paulinho deixou claro isso. Se tivesse caminhado junto em 2008, fatalmente o Paulinho estaria apoiado o Ricardinho Izar para deputado federal aí nas eleições municipais, para as eleições de deputado. É o que eu sei, é o que foi me passado. Se existe alguma outra coisa por trás disso, que não me foi explicado, que não foi comentado com a minha pessoa aqui, com o Chicão, eu não posso afirmar nada além do que eu sei da história que me foi passada, meu caro Bob, meu caro Paulinho. Se eu estiver errado, vocês me desculpem. Aí eu vou meter um pitaco aqui. O Paulinho, ex-prefeito, ele apoiou qual deputado federal mesmo? Foi o deputado Guilherme Campos. Né? Guilherme Campos, que não teve uma votação tão alta aqui, né? Não teve essa votação. Mas mesmo porque, Roger, né? Você sabe que uma eleição para deputado, às vezes, né, as pessoas falam em Serra Negra, né? Ah, você teve 2.000 votos, o Alexandre Leite, que nunca aqui apareceu. Mas você sabe o que está por trás disso, né? O Carlos Sampaio, por exemplo, a gente sabe o apoio que teve o Carlos Sampaio. E é uma figura até... Já tem nome, como se diz, um produto fácil de ser, né, expor aí para a população. E teve o respaldo e teve aí o amparo, como se diz, né, inclusive aí das pessoas que trabalharam, até amparo financeiro. Em contrapartida, o Paulinho, há 10 dias da eleição, juntou o grupo político e quis contar a história do Chapeuzinho Vermelho, isso eu falei para ele, né? E queria que todo mundo acreditasse. Infelizmente, política não se faz assim. A maioria dos seus amigos, as pessoas da sua confiança, já estavam comprometidos com outros deputados, e foi o resultado aí dessa eleição que realmente foi, pro Ricardinho foi bom, né? Porque ele se elegeu e teve muitos votos. Mas nesse caso que você falou, que ele só não apoiou o Ricardinho porque não fazia parte do partido que ele faz parte, do PSDB, ou seja, do grupo que ele faz parte. Mas você não acha que não teve um pouquinho de ingratidão em relação a tudo que o pai, o deputado Ricardo Izar, fez pelo Paulinho, a amizade que os dois tinham? Será que na política não tem essa obrigação, cara, fraternal em relação a isso? É essa a minha dúvida, é isso que eu não consigo, não entra muito na minha cabeça. Eu tenho muito que aprender, gente, já digo por aí, tenho muito que aprender, e eu sou um cara meio subversivo, eu não me conformo com certas coisas, estou separando a pessoa do político, tá? Você, às vezes, aprende com os erros, né, Roger? Talvez o Paulinho tenha cometido esse erro,
né? Talvez, muito provavelmente tenha cometido esse erro. E como eu falei... Você acha que agora é a chance dessa reaproximação? Muito provavelmente, mesmo porque agora as atenções vão se voltar para o PSD em Serra Negra. Como se diz, esse peso da balança, não falaria assim, né? Porque você tem a situação e você tem a oposição. Então o PV seria aí um peso da balança, porque como eu falei, lá tem pessoas de nome. Talvez convergissem agora, né? Como vai ficar o PV em Serra Negra? É essa a grande pergunta agora. Aquilo que eu falei outra vez, quem vai poder ser os candidatos a prefeito? É outro peso da balança. Aí que você vai medir e vai conseguir colocar isso aí de cada braço aí da balança. Mas, como você falou, é a chance de reaproximação. Como eu falei, as pessoas erram. Talvez ele tenha errado, né? Sentido o golpe, como a gente fala, né? E agora tem essa reaproximação aí. Eu acho que eles perfeitamente vão conversar e podem, sem dúvida alguma, caminhar junto aí. E mais uma coincidência paira sobre esse fato do partidário. Você lembra o último partido que o falecido Ricardo Izar pai, era deputado, era o PTB, né? PTB, que aqui em Serra Negra a gente tem um representante na Câmara, que é o Celso Corchete. Foi para onde? O Celso Corchete foi para o PSD. Né? Então. A gente vai falar bastante do Celso Corchete aqui da sessão passada, que teve umas coisas ali que eu não entendi muito bem, né? Mas, enfim. Então é isso. E você acha que com essas notícias todas a oposição se fortalece aqui, Chicão? É o que eu falei, a confiabilidade agora eu acho que passa a ser... Tem gente que virou-se um pouco o jogo, né? O jogo estava, você estava com o seu time sendo pressionado, né? O pessoal estava te acuando no seu campo, agora você ganhou pelo menos a intermediária. Né? Você já conseguiu dar aquela respirada, já conseguiu abrir campo para você chegar mais próximo do gol. Podemos colocar assim, né? Como é subliminar isso, mas você estava acuado, você estava ali, né? Agora não. Como você falou, a oposição agora mais fortalecida pelo braço, pelas mãos aí do ex-prefeito Paulo Staqueto, que tem essa oportunidade já de comandar essa nova formação, né, política, como você falou, né? Está lá o Celso Corchete, está lá a Adriana, um partido que tem a confiabilidade agora pela aproximação dele com o Kassab e com o próprio Ricardinho, que agora foi para o partido e expôs, né, o que é pior para o PV, expôs aí a podridão do partido, no caso, e pode se complicar aqui o diretório municipal de Serra Negra. É essa indagação agora que vai pairar aí até, você pode ter certeza, Roger, eu falo isso sem medo de errar, até junho aí de 2012. Essa indefinição vai parar aí quanto ao PV de Serra Negra. Vai ser agora se o jogo de futebol, a equipe do Paulinho ganhou um pouquinho de campo, no jogo de xadrez o jogo está mais travado que nunca. E aliás, agora mais uma inscrita que no final das contas todo mundo sabia que isso uma hora ou outra ia acontecer, que as coisas iam se centralizar, não digo, mas direcionar na figura do Paulo Staqueto, que tá um pouco longe, por enquanto, de toda essa movimentação, longe à vista dos outros, né? Porque quem participa da articulação sabe que ele está muito presente aí, e agora eu acho que ele começará a dar as cartas aí. Fica naquela sensação, né, do Roger, né, que a gente pode colocar assim, né, do grande estrategista mesmo, como você falou, do grande articulador político de Serra Negra hoje. Que se você analisar as forças políticas de Serra Negra, né, a gente pode dividir aí em 3, 4 nomes hoje, 5 nomes talvez, aí, com o surgimento de alguma outra força aí, no caso temos o Marquezine, temos aí o Tonhão do Valentim, né, temos o braço aí da doutora Odila, que está com o PR, né, tem o grupo do Chedi, que esse é intocável, né, e a figura política, a liderança política hoje que mais se fortalece e mais teria condição hoje de fazer uma composição seria, sem dúvida alguma, o Paulo Staqueto, né. É aquela pergunta que eu volto a dizer, né, que vai perdurar também até, né, tomara que não, né, mas que vai perdurar aí até próximas eleições, se é a condição dele de ser ou não candidato, se ele estaria disposto a fazer um outro nome, apoiar um outro nome, ou se ele estaria disposto, inclusive, que se ventilou já há algum tempo atrás e volta com força agora, por essa nova composição aí, que é o nome da Adriana Staqueto aí para concorrer ao Executivo de Serra Negra em 2012. Isso aí. Então vamos aguardar, a gente durante a semana, durante os próximos programas, a gente vai dando mais informações
mais informações sobre esse assunto, e eu quero deixar aqui uma boa sorte para o Rico amigo, o Ricardo Izar Júnior. Esquece o deputado, a pessoa, boa sorte na sua escolha. E para o deputado eu vou dizer que a cobrança vai continuar a mesma aqui, independente do partido que você está fazendo parte, meu irmão. Inclusive, a gente vai continuar cobrando, porque você foi muito bem eleito aqui, você é uma pessoa de fácil acesso, principalmente da minha parte, e no que depender de mim, a cobrança vai ser cada vez mais redobrada aqui. Inclusive, com aquela conversa que nós tivemos aqui, né, Roger, né, nos estúdios da Infini TV, a gente pode perceber que realmente o Ricardinho é uma pessoa de palavra, uma pessoa de caráter, né, provou isso, inclusive, nesse ato, né, que ele não concordou aí com esse loteamento, né, dos seus cargos aí no Congresso Nacional. Então a gente espera realmente, né, tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que foi falado agora com um outro partido, com uma outra formação, principalmente aqui em Serra Negra, o que ele falou aqui nesse estúdio, né, que ele estaria junto aí com os mandos e os desmandos aí do seu tio, no caso, né, do Bob Izar, né, e o pessoal que compõe aí, ou compunha até então o PV local. Tomara que esse pessoal continue engajado nessa frente de oposição e, claro, com o apoio do deputado Ricardo Izar Júnior. É isso aí, papo encerrado de hoje aqui desse assunto. Vamos falar um pouco da Câmara de ontem, meus amigos. Estou aqui com a ordem do dia com apenas 3 itens, que na verdade a ordem do dia é apenas um assunto coadjuvante das sessões plenárias. Ontem foi a 34ª sessão ordinária. E é o seguinte, no item 1 dizia discussão e votação única do projeto decreto legislativo de autoria do Celso Corchete, que concede a medalha de mérito fundador Lourenço Franco de Oliveira à professora Helenita Wanda Albieri Saragiotto. Tá? O item 2, primeira discussão e votação do projeto de lei 106/2011, de autoria do Poder Executivo Municipal, que exclui o dispositivo da lei número 3129/2009, que instituiu Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, o Comuderal, e da outras providências. E o terceiro item, primeira discussão e votação do projeto de lei 39/2011, de autoria do vereador Renato Pinto Jaqueto, que dispõe sobre o desenvolvimento de política anti-bullying por instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. Enfim, essa foi a ordem do dia, com apenas 3 itens, mas a gente não vai falar disso muito hoje, porque nem eles falaram muito sobre isso ontem. Então, meus amigos, só que aconteceu o seguinte, vocês lembram que semanas passadas e a retrasada, o vereador João Paulo Ferraresso cobrou da imprensa que não esquecesse o caso das notas rasuradas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, cuja a pasta era assinada pelo vice-prefeito Felipe Dutó. Pois bem, semana passada não foi falado nada, a gente falou aqui no nosso programa, e ontem o vereador João Paulo Ferraresso subiu à tribuna para falar sobre esse assunto e cobrou mais uma vez e pediu a aprovação de um requerimento sobre esse assunto das notas rasuradas. Chicão, você sabe qual foi o resultado desse requerimento? Infelizmente eu sei. Foi 3-2, foi rejeitado o requerimento de João Paulo, tá? Os vereadores que votaram contra foi o Danilo da Farmácia, o Ronaldo da Guarda e o Celso Bueno Corchete, que a gente não sabe, eu não consigo definir que lado o Celso é dentro daquela Câmara de Vereadores. Eu vou ser sincero para você. Tá? O Marco Bueno, que teoricamente é um vereador da base de oposição, estava presidindo a Câmara, pois o presidente titular foi viajar, foi dançar a cúmbia na Argentina, segundo algumas informações, e ele presidiu a Câmara, então não teve direito a voto. Então ficou 3-2 com o Renato Jaqueto, vereador da oposição, votando a favor do requerimento de João Paulo. O Júnior Vitale não apareceu ontem, o Paulinho Valentim chegou atrasado depois da votação desse requerimento, mas isso não é o pior. Ontem foi protocolado também, foi lido um requerimento de autoria desta vez do Marco Bueno. Vejam só que absurdo, eu não sei, eu acho que eu sou muito burro, porque eu não consigo entender esse tipo de coisa. Esse requerimento foi protocolado pelo Marco Bueno, Celso Corchete, que votou contra o requerimento anterior de João Paulo, que diz
dizia mais ou menos a mesma coisa, que é sobre o mesmo assunto, e o Júnior Vitale. 3 vereadores protocolaram esse requerimento que pede para o vice-prefeito Felipe Dutó ir à Câmara prestar esclarecimento sobre essa celeuma toda que foi criada em relação a essas notas rasuradas. Não tenha dúvida, foi rejeitado também por 3-2, com os votos contrários de Danilo, Ronaldo, dessa vez o Renato votou contra, e um dos autores do requerimento, o vereador Júnior Vitale, não compareceu à sessão de ontem. Então eu não sei se brincam com o cidadão, eu não sei para que é feita essa patifaria toda, porque eu não arranjo outra palavra para chamar isso. São 2 requerimentos mais ou menos parecidos, não iguais, parecidos. Um pede a abertura da SEI para investigar o problema da Secretaria de Desenvolvimento Social, e o outro pede para o Felipe Dutó, vice-prefeito, comparecer à Câmara para prestar esclarecimento sobre esse mesmo problema. Aí tem um vereador da oposição que vota a favor de um e contra no outro, e um vereador que a gente não sabe o lado, não sabe se essa situação, oposição, que vota contra o primeiro e é autor e votou a favor do segundo, sendo que os 2 foram rejeitados. Ou seja, é tudo orquestrado, meu amigo, tudo orquestrado. Por isso que eu falo, às vezes dá vontade de eu ficar na minha casa jogando PlayStation, entendeu? Tomando pau, jogando no nível mais difícil para perder de 8-0, sabe? Do que ir para a Câmara Municipal a todas as segundas-feiras e perder o meu tempo naquilo lá. É lamentar, né? O que você falou? O que nós, pobres mortais, podemos fazer, né? Nada. Ficar indignado, só ficar indignado, idiota aqui no programa. Porque esses vereadores aí que você citou, né, foram eleitos, né, pelos sufrágios. Não se discute nada sobre cultura, não se discute nada sobre projetos relevantes para a cidade. Aí quando se quer investigar, olha, vejam só, meus amigos, eu estou concordando aqui com o requerimento de João Paulo Ferrares. Olha que ponto eu cheguei. Sendo que eu sou um dos mais críticos e ferrenhos do João Paulo Ferrares. Ano passado eu meti o pau no jornal Nova Visão. Quem acompanhava sabe. E eu estou aqui concordando. A que ponto a gente tem que chegar para discutir a Câmara Municipal dos Vereadores de Serra Negra, Chicão? Eu acho que você falou com uma certa propriedade, como a gente falou, né? Foram os eleitos, nós não temos como fazer nada, nem falar a gente não pode, porque são os nobres edis que comandam aí, né, o Legislativo de Serra Negra. E como você falou com bastante propriedade, nos resta apenas indignar, não tem mais nada que nós possamos fazer, né? Aí, como você falou, é todo um jogo de cartas marcadas, são pessoas que vão lá orquestradas, sabendo o que tem que ser feito. Agora, eu não sei, meus amigos, qual que é a participação da nossa oposição nesse sentido. Me explica, por favor, porque como você falou, se você é burro, para não entender isso, eu sou mais burro ainda, que eu não consigo entender como uma oposição formada teoricamente hoje por 4 vereadores não aprova um requerimento que seja de interesse de toda a população de Serra Negra, para que se apure as irregularidades na assistência social do nosso município, na Secretaria de Assistência Social do nosso município, aí que culmina com o cargo do vice-prefeito Felipe Dutó. Me expliquem. Que oposição que vocês estão fazendo? Vocês têm medo do quê? Estão ameaçando vocês? Estão fazendo ligações? Até a conta que o Roger falou aí está correta. Né? Um vai para presidente, que o outro foi viajar, que o outro não aparece, que um está com problema particular. Gente, está feio. Depois vocês querem vir aqui se defender, falar que a Câmara que mais fez projeto, que a Câmara que mais isso, que a Câmara que mais aquilo. Para, vocês são muito fracos, me desculpem. Vocês não estão desempenhando a função para a qual foram eleitos. E oposição, meus amigos, vocês não estão desempenhando o papel de oposição dentro da Câmara Municipal de Serra Negra. E como você falou, você não entende o posicionamento, por exemplo, do Celso Fangete. Vota uma coisa, depois vota outra, faz um requerimento, é para engambelar? É para enganar quem, Celso? Você está enganando você mesmo. Me desculpe. Você é meu amigo, conheço você de longa data.
trabalhamos junto, fizemos, né, a prefeitura, a convivência que a gente teve na própria Câmara Municipal. Você me desculpe, Celso, você está fazendo um papel de otário nessa. Ou está se fazendo de não saber por que razão não se aprova. Eles explicaram? Foram na tribuna dizer eu não aprovo o requerimento por qual motivo, Roger? Não, ninguém foi. Simplesmente o único que foi à tribuna. E sabe uma coisa que está enchendo o saco dentro da Câmara Municipal? É a quantidade de palavras, sabe, rebuscada. Até o Ronaldo da Guarda está fazendo discurso bonito. Pra você ter uma ideia. Você tem uma ideia. Está indo subindo na tribuna para contar a história da carochinha. Vai se catar, bicho. E a gente pode falar com bastante propriedade também, Roger, porque o Pim me contou uma história do pai do Celso Corchete, que é o Cláudio Corchete. Né? O senhor Cláudio, quando era vereador, ele era o único vereador da oposição. Eram 15 vereadores na Câmara. Ele era o único de oposição, que era dado do grupo do senhor Luiz Buch. Sabe o que acontecia toda a sessão? Não se aprovava nada por unanimidade, porque sempre ele era contra. Ele sempre era oposição. Ele sempre estava de pé. Foi eleito não sei quantas vezes vereador de Serra Negra. O senhor está sempre mantendo a sua posição de oposição dentro da Casa de Leis. Agora nós temos coisas combinadas, coisas enganadas, para ludibriar, para enganar o povo, um que não vai, outro que falta, outro que vota uma coisa aqui a favor e vota outra contra ali. Nós somos palhaços, como você está falando. E outra, a população não é burra, viu? A população não é burra e no que depender de mim, eu sei que eu não tenho força nenhuma, mas o que depender de mim, cara, a população vai ficar sabendo o que acontece lá, até onde meu saco ir, para aguentar segunda-feira, subir lá no centro de convenções a pé, ou às vezes eu pego um carona com o bodão, entendeu? Porque nem no carro eu não tenho carro, eu vou lá, fico escutando a abobrinha e dando a notícia de vocês minuto a minuto lá no site. Eu estou de saco cheio, a verdade é essa. Eu estou de saco cheio. Agora, o Vitali subiu semana passada, defendeu a abertura da SEI. Ele sobe lá, mete o pau na administração, tudo. Claro, existem problemas pessoais, carro quebra, trânsito para. Não sei o que. A informação que eu tive é que ele estava parado na Marginal Tietê, um pouco antes da sessão plenária. Mas sei lá, não dá para sair mais cedo do trabalho dele. É um requerimento importante, porque ele é o autor do requerimento. Ele sabia que se ele não fosse, o requerimento não ia ser aprovado. Um vereador da oposição, que é o vice-presidente, estava presidindo a sessão, não tinha direito a voto. O outro era o João Paulo que ia votar. Precisa de maioria. No caso da abertura da SEI, precisa de 3 assinaturas. Não consegue 3 assinaturas, cara. É um poder muito forte. 2012, vem em mim 2012. Enfim, eu não quero mais falar da Câmara, velho. Olha, eu já falei, volto a frisar, né? Qual que é o papel da oposição? Né? O que vocês estão fazendo? Que tipo de oposição vocês querem fazer? Vocês querem ganhar a prefeitura? Vocês não querem ganhar a prefeitura? Vocês querem ser reeleitos? Vocês não querem ser reeleitos? A gente precisa saber, né? Porque está muito feio. O negócio está esculachado, vamos colocar assim, olha, né? Tá aparecendo a casa da mãe Joana. Não sei nem casa da mãe Joana, porque a casa da mãe Joana tem bagunça, tem gritaria, tem confusão. Lá, como fala aqui o nosso amigo tio Fábio, né? Como que é? Gritaria, confusão, babado, confusão. Né? Então a gente não vê nada, não tem um posicionamento. Como você falou, as coisas são jogadas assim para a população de uma maneira chula, de uma maneira desinteressada. Parece que não querem que a população saiba, não se faz o dever, como eu falei, que é apurar aí os carros. E a convocação, aí que está, né? Aí que está a grande sacada, eu acho, desses requerimentos, né? Porque daí você, em fazendo a convocação para o Felipe ir se explicar, eu acho que seria a grande oportunidade dele se expor, de ele falar para a população. Cai por terra, Roger, cai por terra tudo aquilo que nós tínhamos falado aqui na questão do JC, que querer minar aí as forças do Felipe. Né? Cai por terra, porque se o requerimento não passa, essas forças ocultas estão interferindo aí na condução dos trabalhos da Câmara, a gente sabe há muito tempo, e não se passa um requerimento de interesse da oposição que precisa de 3 votos, que só tem 2 votos, só teve 2 votos, de 3, que hoje uma oposição praticamente tem de 4 vereadores, qual é o papel de vocês? É nulo. Se nem na hora de vocês subir na mesa, vocês dão um murro na mesa e fazer alguma coisa de interesse para se mexer no processo, para dar uma balançada nas estruturas, vocês não fazem? Então resta só nós
baixarmos a cabeça, lamentarmos e, como o Roger falou, trabalhar para 2012 aí para que não se repita essa coisa que está ocorrendo aí na Câmara Municipal de Serra Negra. Não, 2012 eu espero que acabe tudo, que venha um meteoro e acabe com tudo. Vai acabar só em dezembro. Eleição de 2012. Vai acabar só em dezembro. Eleição de outubro. Só para a gente encerrar esse papo aqui, Câmara Municipal, ontem ninguém falou do INSS, da questão do INSS, daquela verba que o Ricardo Nizar está mandando aqui, ninguém falou disso também, nem o João Paulo, nem ninguém falou nisso. Entendeu? Uma coisa boa, que é importante, que está chegando a época das chuvas aqui, o verãozão, o vereador Ronaldo da Guarda pediu atenção, querendo fazer um serviço preventivo lá no Caruso, né? Que chama, Lago do Caruso, porque a gente sabe que aquele lugar está uma várzea, está abandonado, e na hora que a primeira chuva cair, vai entupir aquilo, vai encher, vai vir tudo para a cidade, e vai ser o caos que todo mundo já viu nos 2 últimos anos aí pode vender carro e comprar caiaque. Aí a gente tem que ver realmente de quem é a responsabilidade, né, Roger? Já falamos aqui, se é da Prefeitura ou se é da Sabesp, né? Isso que a gente não sabe realmente a gente não sabe nem quem não é. A gente não sabe alguém tem que ter a responsabilidade. A gente não sabe nem mais quem é a oposição, quem é a situação, nem vai saber se o Lago do Caruso é da Sabesp ou se é da Prefeitura. É uma várzea, né, Roger? O Roger está muito chato, você está muito bravo hoje. É porque, olha só, você vai lá, a gente trabalha aqui. Não parece, mas a gente trabalha, a gente, sabe, faz a pauta, tudo. Aí chega às 6 horas, você vai direto para a Câmara, com fome. Tá certo que tem uma certa reserva aqui que segura a fome por uns 15 dias, aí não preciso comer por uns 15 dias. Mas dá fome. Entendeu? Aí você vai lá, aí aquela frescura toda, é vereador chegando atrasado, é vereador que não vai, é nego subindo na tribuna para falar bonito, aqueles discursos onde a nossa van consciência não chega, entendeu? Aí Ronaldo da Guarda falando e outra coisa, já encheu o saco aquele ditadinho lá de chegar, subir no alto do prédio, jogar pena e depois vai recolher, acabou, isso daí já foi, arruma outra história, porque essa ninguém aguenta mais, entendeu? O que se preza, né, que eu estou dizendo, né, essa política que nós estamos atravessando, como foi falado agora há pouco aqui, né, que vocês vão poder acompanhar à noite, programa Brasil na Pauta aí com o Carlos Henrique e o André Padula, né? Da motivação que o jovem possa ter ou queira ter, né, para a política. Aqui nós não somos Salvador da Pátria também, né, Roger? Longe disso, né? Não é essa a nossa intenção, é apenas entender o que acontece na nossa política, entender como se faz a política, como se pensam em fazer a política de Serra Negra, porque realmente a gente fica bastante decepcionado, fica bastante chateado de ter tido contato, né, com essas pessoas, de poder ter contato com essas pessoas e de conversar abertamente com elas, de expor, né, aquilo que seria a nossa vontade, seria o nosso anseio, e acho que da grande maioria da população, que seria ver essa ceia aberta, e infelizmente, né, nem isso, né, 3 votos, gente, 3 votos. Profundamente lamentável. Querendo tapar como você falou, né, peneira. Se o negócio lá da pena lá já está enchendo o saco, de pegar o João Batista pregando no deserto. Nossa, é outro também. Também já arruma outro provérbio, porque. Não, é sério, como é que é a justificativa dele ontem também? Que tem um problema de saúde na família, né? Outra vez. Não, mas tudo bem. Esse tipo de coisa a gente até entende. Pode duvidar, pode duvidar. Você até entende, a gente até releva, mas o que não dá para relevar é que se for juntar, é muita coincidência, gente. É que o cidadão ele não está lá para ver as coincidências, entendeu? É chamar, Roger, né? As pessoas. A gente tem conhecimento que o prefeito liga no horário da sessão plenária para falar, fulano, ajuda nós, volta, sabe? Não, é que você falou, né? Dá a impressão que estão fazendo daquilo uma brincadeira, né? Estão fazendo aquilo um desdenho, pode-se dizer assim, né? Porque não há explicação razoável que, né? Como você falou, se o cara vai na tribuna e ele explica, eu não vou votar no requerimento, porque eu acho o Felipe um bom moço, eu acho que ele não tem culpa no caso aí das notas rasuradas, há de se averiguar internamente, eu acho que o processo vai atrapalhar o andamento dos trabalhos aqui da casa, blá, blá, blá. Mas se expliquem, né?
Se expliquem para a gente poder saber qual é o tipo de oposição que vocês estão fazendo. Porque do jeito que vocês estão fazendo, me desculpem, né? É uma palhaçada atrás da outra. Nós estamos cansados. Como o Roger falou, parece que vocês estão lá brincando, né, com as pessoas, com os profissionais que lá estão para trabalhar, para divulgar e para tentar entender o que está acontecendo na nossa Câmara Municipal de Serra Negra. Não tem explicação razoável, Roger. Ninguém vai conseguir explicar isso, infelizmente. Aliás, eu acho que é chegar lá e explicar, pô. A gente conhece o Felipe, sabe? É o que eu falei, seria uma excelente oportunidade para ele subir na tribuna da Câmara Municipal, aí, né, para se explicar. Isso é perfeitamente normal, perfeitamente tranquilo, né? Já houve casos aqui em Serra Negra de secretários, né? Sabatina foram feitas aí com outros secretários na época, inclusive do prefeito Paulo aqui. O Du Bueno fica bravo comigo, que eu falo sempre da outra administração, né? Abraço para o Du Bueno, mas é verdade, né? É perfeitamente normal. Vai lá o secretário da assistência social, aqui no caso é o vice-prefeito, e se explica. Mas a gente sabe que vai ser tudo orquestrado, tudo bem, mas seria tudo perguntinha feita, seria uma maneira dele se explicar. A gente procurar tentar entender, mas não passa o pano, né? Vai lá passar o pano, pelo menos, entendeu? Porque já está enchendo o saco essa história. Bom, é isso aí. Uma novidade também é que foi uma comitiva para Brasília. Vamos ver se eles vão trazer alguma coisa na bagagem aí, né? Porque lá qual é essa comitiva vocês têm? Então, eu sei que o Pedro Giovanni foi junto com o Marquezine, o Edson Marquezine, e o João Paulo Ferraresso também foi. Você lá, não estava em Brasília. Ele não estava ontem lá na Câmara? Estava, mas eu acho que eles foram de madrugada, né? Ou hoje, sei lá. Não sei a hora. O João Paulo gosta bastante de Brasília, pelo jeito, porque é a segunda vez que ele vai... Mas eles não foram de Brasília, não, né? Ah, é ruim. De Brasília só acho que o seu Wilson que vai, ou a pé, que nem ele disse que vai para Brasília. Enfim, eu disse o João Paulo... Vai ter o programa do João Paulo hoje? Não? Vai pedir, ele pediu para mim divulgar aqui o programa Web Rádio João Paulo Ferraresso, direto de Brasília. Olha que beleza. A gente chegar lá um dia, né? Mas como que vai fazer o programa de lá? Ah, não sei. Será que vai levar os equipamentos lá? Aí eu não faço ideia. Mas eu queria ir também, então, para fazer ao vivo do Brasil. Nós lá, aquele negocinho bonito atrás, o prédio ali do Congresso, aquelas bacionas que tem lá atrás, tipo o William Bonner, assim, na frente ali, falando no nosso parlamento. Um dia eu pretendo, a gente vai fazer ao vivo direto de Brasília, eu vou com um monte de... Vou com um monte de banana de dinamite na cintura, entendeu? Onde não é mais nada, perder, entro no Congresso, faço direto lá e só aperto o botão, assim. Você lembra aquela maneira de explodir tudo aquela porra. Você lembra aquela charge que teve alguns anos atrás, né? Apareciam as duas torres do Congresso Nacional, escrito Bin Laden, aqui tem mais duas torres, lembra? Mas Agora até o Bin Laden fez a coisa certa no lugar errado. A gente pode fazer aqui no nosso chroma aqui, se você quiser, Roger, né? Põe a foto do Brasil aqui atrás, aqui, ó. Fica bonito, viu? Mas enfim, eles foram com recursos próprios, que a gente deixa claro aqui, claro, empresário, né? O João Paulo Ferraresso falou que foi com recursos. Mas teve mais algum vereador que foi ou só o João Paulo Ferraresso? Que eu saiba, só o João Paulo Ferraresso, não sei se você tem mais informações. Não. Eu não tenho, não. Então, o que eu sei são esses 3 nomes aí, então que façam bom proveito, tragam bastante verbas aí para a cidade, não vai só lá para passear não. Vamos esperar aí para ver o que acontece. Essa semana a gente vai ter novidades em relação a essa grande viagem para Brasília. Tomara, né? Tomara que tragam aí boas novidades para nós, né? Principalmente aí no quesito das verbas, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas precisa ver se passa também a verba aqui depois, né? Precisa depois do prefeito como que é. Mas também é uma frescura, chama de documento também, né? Isso é livre, guarda. Também é outra história que já está cansando, né? Falta documento, não apresenta projeto, não apresenta o terreno, não apresenta a verba, não apresenta a contrapartida. Parece que antigamente não era assim, Roger. Eu não sei o que está acontecendo. Vai virar um faroeste isso daqui, viu? Daqui a pouco a gente vai ver aquelas bolas de feno. Tô vendo no Facebook para ver se tem alguma pergunta. Porque o pessoal me manda pergunta pelo Facebook aqui, você sabe, né? Não, eu sei. Não, é que só para os nossos web espectadores se situar, né? O nosso equipamento permite aí, né, as imagens da internet. Facebook, né? aí. Vamos abrir o Facebook do Roger para a turma ver o Facebook dele. Aí, que beleza. Ai, que bonito. Quem quiser pode mandar uma pergunta pelo meu Facebook também. Em plena campanha anti-tabagismo, o cara põe uma foto dele pitando cigarro. Não tô nem aí. É brincadeira. Não é meu. Pelo amor de Deus, rapaz. A gente tá numa campanha anti-tabagismo. Põe no Facebook seu, você pirou agora.
Pigarrão, subversivo, rapaz. Para subversivo. Se localiza. E, ó, pra quem tem curiosidade de saber o que eu fico vendo no meu notebook, ó, o Facebook. Aqui a notícia do Ricardo Izar, Radar Política, é um site que eu acompanho bastante aí, porque são notícias sérias e de pessoas bem informadas. O Comentando do Lauro Correia. Tem alguma coisa nossa hoje ou não? Não, não tem. Eu acho que ele deve estar em consulta hoje. Não tá. Deve estar olhando os raios-x, né? Não tem nada aqui. E aqui é o nosso site da Infinity, olha lá. Aí, bonitinho. Lá, aparecendo no fundo lá. Você vai fazer você mesmo? Lá. Ah, meu Deus do céu. E aqui também tem o meu Twitter aqui do lado que não está aparecendo, não sei porquê. Não está aparecendo? Não. Que engraçado, cara. Ainda Enfim, falta, né? é isso. Chicão, boa tarde. Até amanhã. Amanhã a gente volta com o programa Opinião e Debate com mais coisas aqui pra gente discutir. Tem algum convidado amanhã? Graças a Deus, câmera, só semana que vem. Você tem algum convidado Não, amanhã? por enquanto não. Então você vai correr atrás aí, viu? Se não tiver, a gente faz a gente mesmo. Ah, é? Vai nós com nós mesmo? Hand também. O René, né? Não vai falar do que daí? Ah, não sei, vamos falar de videogame, velho. Eu tô querendo falar de videogame, criação de porco, criação de tilápia. Eu acho que rende muito mais do que falar de política. A gente podia fazer algum assunto temático mesmo qualquer dia assim, né? O que você acha? Vamos fazer. Vamos fazer umas externas, né? Então, ó, novidades aí, novidades na grade de programação da Infinity TV. Ah, é verdade. Né? Um programa político aí, para variar, mais um programa político, mas não vai ser ancorado por mim. E em breve um programa cultural aqui, musical também. Esse vai ser show de bola, aí vai dar gosto de fazer. Vai ser observatório, né? Vai chamar o programa. Se eu não me engano é Observatório. E o programa musical ainda estamos formatando aí, trazer as novidades da boa música aí para os espectadores e web espectadores. Falou, Chicão, tchau. A gente vai mais uma vez encerrando o programa Opinião e Debate aqui na Infinity TV. Nesta terça-feira, quase que meio chuvosa, podemos colocar assim, né? Que fechou o tempo, né, Roger? E a cigarrada cantando aberta. Fecha o tempo só no ar aqui de Aranha, porque na política o tempo não fecha nunca, né? Tudo maracutaia, tudo coisinha acertada, tudo joguinho, né? Tchau. É isso aí, Opinião e Debate fica por aqui, volta amanhã às 16 horas aqui na Infinity TV. Fim de papo.